Pronto, pessoal, vamos continuar. Já estamos chegando mais para o fim de atos, mas ainda falta isso daqui, ó. Um ato, ele pode ser perfeito, pode ser válido, pode ser eficaz. Só que eu vou logo dizer uma coisa. Um ato, ele pode vir a ser perfeito ou ele pode vir a ser imperfeito. Ele pode vir a ser válido ou ele pode vir a ser inválido. Ele pode ser eficaz ou ele pode vir a ser ineficaz. Esse é o raciocínio lógico. Só que vamos por partes. O que é um ato perfeito? Em uma linguagem técnica, que é a linguagem que cai na sua prova, é o seguinte, ó. Ato perfeito é aquele que completou seu ciclo de formação. Completou seu ciclo de formação. Ato válido ou inválido, isso daqui não precisa explicar, né? Você já sabe. Ato válido não tem nenhum defeito, está tudo regular. Ato inválido possui algum vício, alguma irregularidade. Isso aqui não precisa explicar. Ato eficaz ou ineficaz quer saber se o ato está ou não está apto a produzir os seus efeitos. Está relacionado aos efeitos do ato. Vamos por partes. Eu vou contar uma história aqui que fica bem visual essas 3 etapas, só para poder a gente ir complementando. Vamos imaginar o seguinte, deixa eu dar um exemplo com concurso, nem um exemplo tão técnico, mas é um exemplo que fica fácil de você visualizar. Imagina que aqui tem um concurso público. Esse concurso público ele já teve o seu início, ele já teve o seu fim, inclusive já estão existindo aqui as nomeações. Não é um exemplo tão técnico, porque concursos são vários atos, né? Eu tenho vários atos, eu tenho um procedimento. Mas eu quero esse exemplo porque vai ficar fácil da gente perceber. Só que imagina que nesse concurso daqui teve algo de ilegal. Teve uma ilegalidade, que estavam vendendo o gabarito da prova. Só que como ainda ninguém descobriu, não teve denúncia, não teve nada, o concurso foi andando, tanto que já começou aqui a existir as nomeações. Então, o concurso começou, terminou, mas teve a baixaria aqui, né? Que o povo estava vendendo o gabarito da prova, mas enquanto ninguém comprova isso, vai se produzindo efeitos, tanto é que já está tendo nomeação. Minha pergunta é, esse concurso foi perfeito ou foi imperfeito? Olhar no fundo dos seus olhos, mais uma vez. Esse concurso, ele foi perfeito ou ele foi imperfeito? Várias pessoas me dizem assim, foi imperfeito, não estavam vendendo o gabarito da prova, então estava irregular, então foi imperfeito. Só que, na verdade, ele foi perfeito, porque a noção de perfeição não tem nada a ver com ter erros ou não, tem a ver com completar o seu ciclo de formação. Em uma linguagem simples, o concurso começou, o concurso terminou, teve início, teve fim. Ele completou o seu ciclo de formação, então ele foi perfeito. Veja que a noção de perfeição aqui não tem nada, absolutamente nada a ver com se teve erros, não teve erros, teve legalidade, não teve legalidade. Porque se ele começou e terminou, se ele fez o que tinha que fazer, ele foi perfeito. Agora perceba, apesar de ser perfeito, estavam vendendo o gabarito da prova. Teve uma ilegalidade. Então, ele é perfeito, mas ele é o quê? Inválido. Então, eu já percebo o seguinte, concurso começou e terminou e foi tudo certinho, tudo certinho. Ele é perfeito e válido. Concurso começou e terminou, mas teve a ilegalidade. Ele é perfeito e inválido. Aí, sabe como é que já caiu no CESP? Caiu dizendo assim, ó, um ato inválido pode produzir efeitos. O que você acha? Certo ou errado? Um ato inválido não pode produzir efeitos ou pode? Pode. Por causa de que atributo vimos na aula passada? Qual é o atributo que faz com que um ato, mesmo inválido, produza efeitos? Presunção de legitimidade. Por quê? Porque o ato, enquanto não for provada a invalidade, ele se presume o quê? Válido. Tenho certeza que já teve concurso nesse país, que teve alguma irregularidade e está aí até hoje, porque ninguém provou nada, ficou por isso mesmo. Enquanto ninguém prova nada, enquanto ninguém prova a ilegalidade, a invalidade, aquele ato produz efeitos como se válido fosse. Então, um ato inválido pode produzir efeitos em virtude exatamente da presunção de legitimidade. Aí, esse efeito daqui foi exatamente a nomeação. Já está tendo até nomeação nesse concurso.
Então, ele é ineficaz, ou seja, não está apto a produzir efeitos, ou ele é eficaz? Ele é eficaz. Então, esse exemplo daqui serviu para mostrar que um ato ele pode ser perfeito, inválido e eficaz. E você pode fazer num raciocínio lógico. Imagina que ele começou e terminou, foi tudo certinho e já está tendo efeitos. Ele seria perfeito, válido e eficaz. Vamos imaginar que ele começou, terminou, está tudo certinho, mas ainda não está pronto a produzir efeitos. Perfeito, válido e ineficaz. Isso aqui é análise combinatória. Lembra desse negócio? Análise combinatória eu não sei fazer não, mas é um negócio de matemática. Existem várias probabilidades. O ato pode ser perfeito, válido e eficaz. Pode ser perfeito, inválido e eficaz. Pode ser perfeito, válido e ineficaz. Então, você pode fazer várias misturas aqui, mas para a sua prova o que importa é o conceito. Lembra que perfeição é completar o ciclo de formação, é fazer o que tinha que fazer, é ter início, é ter fim. A validade é verificar a regularidade daquele ato e eficaz é saber se o ato está ou não está apto a produzir efeitos. Fechamos classificação e agora, ainda em atos administrativos, vamos para a parte que em porcentagem mais cai em prova, mas é a que mais cai disparado. Se você for olhar as questões de atos administrativos, você vai perceber que, sei lá, quase metade delas envolve esse tema daqui, que é o tema da extinção do ato administrativo. Isso aqui cai tanto, tanto. Sabe aquele assunto que cai tanto que enjoa? Pronto, é esse daqui. Como um ato ele vai ser extinto? Quais são as formas de extinção? Veja que aqui tem 5. Revogação, anulação, cassação, caducidade, contraposição. Vou logo te dizer o que mais cai. O que mais cai é exatamente isso daqui, ó. Cadê ele? Revogação e anulação. Esses dois, vou botar mais um coração, tô romântica hoje. Então, aqui, ó, esses dois são os que mais caem, disparado. Então, se você só puder, professor, eu estou sem tempo, só posso dar duas coisas, estude revogação e anulação. Tanto é que a gente vai analisar todos esses dois tópicos para depois verificar o resto das formas de extinção. Vamos por partes, a começar com a revogação. Lembrando que a revogação é a extinção de um ato, logicamente. Só que aqui, quando eu tenho a revogação, eu tenho a extinção de um ato, só que a extinção de um ato válido. Mas um ato que, apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Se ele não é mais conveniente e oportuno, a administração ela pode revogar esse ato. Eu não estou explicando, tá? Eu estou só grifando. Mas até para poder você já ir pegando o espírito da coisa, eu vou te mostrar uma coisa que nós já fizemos, na verdade, na aula de poderes. Você vai pegar seu caderno e você vai lá na parte de poderes, porque você vai visualizar que esse esquema que eu vou fazer aqui, eu já iniciei na aula de poderes, que é o tal do controle interno, controle externo. A gente já fez o desenho inicial, só que eu vou completá-lo hoje. Veja só, você vai lembrando aos poucos aqui. Eu tenho controle. Controle é a fiscalização, é a análise, é a verificação. Só que esse controle pode ser de dois tipos. Pode ser um controle interno ou pode vir a ser um controle do tipo externo. Tá lembrando do desenho que nós fizemos? Pronto, foi há um tempo atrás, mas a gente já fez esse desenho. Esse controle interno, ele pode vir a ser um controle de legalidade ou ele pode vir a ser um controle de mérito. Vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, tá? Legalidade. E vou escrever aqui mérito. Professora, calma, eu vou fazer algumas modificações, tá certo? Por enquanto, vamos só escrever. Controle de legalidade, nós já sabemos que é verificar se o ato não está ou não está de acordo com a lei. Já controle de mérito é um controle que eu vou analisar conveniência e oportunidade. Ou seja, eu vou ver se o ato é adequado naquele momento. Eu analiso a conveniência e oportunidade. Vou começar de cima para baixo. O superior pode analisar internamente a legalidade dos atos do seu subordinado, sim ou não?
Sim, claro que ele pode. Ele vai verificar se o seu subordinado está praticando um ato legal ou ilegal. E o superior, por exemplo, pode analisar a conveniência e oportunidade dos atos praticados pelo seu subordinado? Pode. Então, ele pode fazer um controle de mérito. Aí eu vou para aqui agora. Ó. O juiz, por exemplo, pode analisar a legalidade dos atos que estão sendo praticados pelo prefeito do município, sim ou não? Pode. Ele pode fazer um controle externo de legalidade. Mas ele pode se meter na forma de administrar o município, nas escolhas do município? Não, porque ele não vai poder fazer aqui o controle de mérito. Lembra que esse controle externo é um controle apenas de legalidade. Ele não vai ser um controle de mérito, porque senão iria ferir a separação dos poderes. Fechamos esse exemplo daqui. Essa tabela, na verdade, você já tem. Tanto é que eu até te disse o seguinte, ó, esse controle interno, ele pode aparecer na sua prova, sendo chamado especificamente de quê? De autotutela, que é a possibilidade da administração analisar os seus próprios atos. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, é imprescindível a leitura dessa súmula 473. Então, o controle interno decorre da autotutela. Aí eu vou voltar aqui para o slide. Perceba, se a revogação é a extinção de um ato válido, o ato ele é válido. Se ele é válido, é porque ele foi aprovado no controle de legalidade. Está tudo certo, o ato é legal. Só que apesar de o ato ser válido, ele não é mais conveniente. Ou seja, o ato é lícito, é legal, mas esse ato não é mais conveniente e oportuno. Então, se esse ato não é mais conveniente e oportuno, o que eu posso fazer com esse ato? Revogar. Então, a revogação decorre de um controle de mérito. E se você já olhar o desenho por completo, você vai perceber que somente vai poder revogar aquela pessoa que produziu o ato de maneira interna. Por quê? Porque o controle externo vai ser só de legalidade. Então, o juiz não vai poder revogar atos do administrador. Ele só poderia, no máximo, revogar os seus próprios atos de maneira interna. Aí, para visualizar, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu ainda volto para aquele desenho anterior. Vamos colocar aqui um exemplo em relação à revogação. Exemplo da revogação. Eu tenho aqui um ato e esse ato é um ato válido. Está tudo certo com esse ato. Aí esse ato foi produzindo os seus efeitos. Só que em determinado momento, o poder público gerou a extinção desse ato por não achar mais esse ato conveniente e oportuno. O ato não é mais conveniente e oportuno. Então, eu tenho um ato válido, mas que apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Então, o que pode ser feito? Pode ser feita a extinção desse ato por meio da revogação. Veja que eu disse pode, porque se o ato é válido, ele poderia continuar produzindo efeitos. Agora, a administração resolveu gerar extinção por achar que ele não é mais conveniente e oportuno. Veja que a extinção decorreu de uma escolha e não de uma imposição, porque se o ato é válido, ele poderia continuar, mas a administração escolheu gerar extinção. Vamos para um exemplo prático em relação a isso daqui. Eu tenho um bar e eu quero colocar mesas e cadeiras na calçada do meu bar. Só que calçada, vamos ver até nosso próximo tópico, é bem de uso comum do povo. E eu não posso simplesmente chegar e invadir um bem público e encher de mesas e cadeiras. Professora, na minha rua fizeram isso. Aí, na prática, a história é sempre outra. Mas se eu quero ser toda certinha, se eu quero agir de forma regular, eu não posso simplesmente chegar na calçada e encher de mesas e cadeiras, porque aquilo é um bem público e para usar desse bem público para meu interesse privativo, eu preciso de uma autorização. Aí imagina que eu fui lá toda certinha, pedi uma autorização ao poder público para colocar aqui as mesas e cadeiras na calçada, o poder público me deu a autorização, estou colocando mesas e cadeiras na calçada. Está tudo no meu exemplo irregular ou regular? Regular. O ato é válido, eu fiz tudo certo, está tudo certo. Só que aí, digamos que depois de 2 anos, aumentou muito o número da população naquele bairro, porque estavam construindo aqueles prédios com 170 andares, né, 58 apartamentos por andar, então aumentou muito
o número de moradores naquela região. E agora, com a quantidade de pessoas, o poder público está achando que aquelas mesas e cadeiras podem atrapalhar um pouco a passagem. Mais uma vez eu pergunto, a autorização foi dada de maneira inválida ou válida? Válida. Só que hoje, com o aumento populacional, continuar colocando mesas e cadeiras na calçada não é mais conveniente, não é mais oportuno, ou seja, não é mais adequado para esse momento. Então, o que a administração escolhe? Ela escolhe gerar a extinção desse ato, resolve fazer a revogação desse ato para poder melhorar a vida de todos. Fechou? Voltei no exemplo. Então, perceba que aqui na revogação eu tenho a extinção de um ato válido, mas que apesar de válido, ele não é mais conveniente e oportuno. Ele não é mais conveniente e oportuno. Aí eu voltei para cá para a gente ir preenchendo. Perceba, o ato é válido, mas apesar de válido, não é mais conveniente e oportuno. Então, o que a administração pode fazer? Lembra que isso decorre de uma escolha. Ele pode fazer a extinção desse ato por meio da revogação. E quem é que vai poder revogar? Somente a própria administração, no exercício de um controle interno. Isso aqui a gente vai voltar para o desenho que nós já fizemos. Perceba a lógica. Se a revogação decorre de um controle de mérito, o mérito, só quem pode analisar é internamente aquele órgão, aquele poder que praticou aquele ato. Então, a revogação decorre de um controle interno. A lógica é, eu, administradora, eu posso revogar os atos que foram praticados aqui dentro da administração. Controle interno de mérito. Agora, pode o juiz sair revogando atos do administrador? Poderia o juiz, por exemplo, olhar para aquela autorização que foi dada para se colocar mesas e cadeiras na calçada, o juiz olha e diz assim, estou achando que não foi uma boa dar essa autorização, acho que atrapalha um pouco a passagem das pessoas. Pode o juiz, então, revogar essa autorização que foi dada? Não, porque o juiz estaria, nesse caso, substituindo o administrador, estaria ferindo a separação dos poderes. Então, cada um na sua. Você não pode fazer revogação externa. Professora, mas o juiz pode revogar algum ato? Pode. Quais? Os seus próprios atos. Veja que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, vão poder revogar, mas podem revogar os seus próprios atos, que revogação necessariamente aqui, ó, sendo repetitiva, decorre de um controle interno e não externo. É por isso que essa extinção daqui, ela vai ser feita necessariamente pela própria administração. Ou seja, quando eu falo administração, é por quem praticou aquele ato. A revogação, então, está sendo feita por meio aqui de um controle interno. Quem pratica o ato, revoga o ato por não achá-lo mais conveniente, por não achá-lo mais oportuno. Agora, o juiz não pode revogar os atos do administrador. Voltei para cá para a gente ir matando mais pontos. Vou pular os 5 de propósito. Quais são agora os efeitos dessa revogação? São efeitos não retroativos. Não retroativo é ex nunc, ou seja, quando é feita a extinção vai produzir efeitos daqui em diante. Ela não retroage. Os efeitos, então, dessa extinção vão ser efeitos ex nunc. Ex nunc é não retroativo. Só para poder você nunca confundir esses nomes, aqui a lógica é, eu tenho o efeito ex tunc, eu tenho o efeito ex nunc. Eu me lembro que na faculdade eu decorava assim, ó, ex nunc não volta. Não volta é daqui em diante. Ex tunc, eu lembrava do T, tem que voltar. Só que ninguém decora assim, não sei porque que eu ainda falo. Todo mundo decora da seguinte maneira. Ex tunc, T de tunc, T de testa. Quando tu bate na testa, tu vai para onde? Para trás. Bati forte demais, exagerei um pouco. Então, efeito ex tunc, ó, T de tunc, T de testa, é um efeito retroativo. E ex nunc, tu lembra de quê? Nuca. Quando tu bate na nuca, tu vai para onde? Para frente. Ex tunc, ex nunc. É bem sadomasoquista, mas funciona para prova. O que importa é passar, né? Faça a prova assim, mas passe. Fiscal vai, inclusive, achar que você está recebendo um caboclo, mas vem que vem um caboclo administrativista na sua prova. Ia ser até bom esse momento. Então, efeito ex tunc, retroativo,
efeito ex nunc não retroativo. Esse é o raciocínio lógico. E por que, vou voltar aqui para o desenho, por que que a revogação tem esse efeito ex nunc? Por uma lógica simples, o ato aqui ó, é um ato válido. Então, é claro que ele só vai ser extinto do momento da extinção em diante. Vou voltar para o meu exemplo das mesas e cadeiras. Naquele exemplo, eu passei 2 anos colocando mesas e cadeiras na calçada. Eu fiz tudo isso de maneira inválida ou válida? Válida, eu tinha uma autorização para isso. Só que 2 anos depois, o poder público resolveu revogar minha autorização, ou seja, de hoje em diante, eu não posso mais colocar mesas e cadeiras na calçada. Mas o que já passou vai ser mexido? Ou seja, a revogação vai atingir os atos passados? Não, porque senão iria se chegar a um absurdo de, por exemplo, multar o bar porque ele colocou mesas e cadeiras na calçada. Não faz sentido, porque ele fez tudo aquilo de maneira válida. Então, tudo que passou foi lícito, está sendo preservado. Agora, de hoje em diante, você não pode mais praticar. É por isso que o efeito vai ser aqui o efeito ex nunc. Quase fechando o desenho, nós temos aqui, ó, prazo para revogar. Qual é esse prazo? Não tem, salvo se aquele ato já virou um direito adquirido para o beneficiário. Já já eu falo desse direito adquirido. Só quero demonstrar o seguinte, qual é o prazo para ser feita essa extinção? Não tem, porque a extinção ela vai poder vir a ser feita a qualquer tempo. A qualquer tempo, a administração pode decidir revogar seus atos, salvo, aí eu vou botar aqui, salvo, se aquilo já virou um direito adquirido, salvo se aquilo virou um direito adquirido. Então, de fato, não tem prazo limite para revogar. A revogação, ela não tem, deixa eu puxar aqui, não tem uma limitação temporal. Ou seja, não tem um prazo máximo, né? É porque pode cair bonitinha essa frase aqui. Então, ela não tem uma limitação temporal. Ou seja, não tem um prazo máximo para poder existir essa revogação. Ela vai poder vir a ser feita, vir a ser realizada a qualquer tempo. Estamos quase fechando revogação, só que eu ainda tenho que falar de uma observação para vocês. E é uma observação importantíssima, porque ela chove de cair em prova, mas é chove de cair em prova mesmo. Que é a seguinte, ó, pergunta 1. A administração produziu um ato. O ato é da administração. Então, a administração pode revogar o seu próprio ato? Pode, professor. Não é controle interno? Então, se a administração fez um ato, ela pode revogar os seus próprios atos. Tá certo. Você acertou. Realmente, a administração pratica um ato, ela pode revogar o seu próprio ato. Beleza. Pergunta 2. Se o ato é da administração, o ato é dela, ela sempre pode revogar? Perceberam a diferença? Pergunta 1. A administração pode revogar os seus próprios atos? Pode. Beleza. Então, se o ato é da administração, o ato é dela, ela sempre pode revogar? Não. Por que não? Porque nem todo ato admite revogação. Isso chove de cair em prova. Então, temos que fazer uma lista colocando quais são os tipos de atos que não admitem revogação. Vem comigo que a gente vai fazer uma observação aqui do lado. Vamos trabalhar com exemplos. Principalmente CESP e FCC amam isso daqui. Qual é a observação? Quais são os atos que não admitem a revogação? Quais são os atos que não admitem a revogação? Quais seriam, então, esses atos? Vou botar um balãozinho que eu não posso revogar. Vou fazer uma lista, depois da lista eu vou explicando de um por um, tá certo? Eu não posso revogar o ato vinculado. Eu não posso revogar o ato que gerou direito adquirido. Eu não posso revogar o ato consumado, que vai ser chamado de exaurido. Não posso revogar um ato enunciativo.
Não posso revogar um ato que integra um procedimento. Misericórdia, professora, muita coisa. Calma, a gente vai entender tudo. E não posso revogar um ato complexo se a revogação ela for providenciada por apenas uma das partes. Vamos com calma, que vai ficar tudo fácil de você entender. Então, aqui está a lista. A maioria das provas simplesmente quer a lista, tá? Então, ainda que você não entenda o que eu vou falar, você vai acertar. Mas é claro que eu quero que você entenda. Então, essa lista daqui vai dizer quais são os atos que não podem ser revogados. Um raciocínio que já vai te ajudar a entender é o seguinte: revogação é uma escolha. É uma escolha. Ou seja, eu, administração, posso escolher continuar com o ato ou posso escolher revogar. E qual é o tipo de ato que admite escolha, pessoal? É um ato do tipo discricionário. Lembra das primeiras aulas? Só o ato discricionário, ele admite a opção de fazer escolhas. Olha o raciocínio. No exemplo que eu dei, eu vou derrubar essa televisão daqui para o final da aula. Então, no exemplo que eu dei de autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada, algo é muito simples. Aquela autorização, ela tem que ser dada ou ela pode ser dada? Quando eu, dona do bar, fui lá na administração e pedi uma autorização para colocar mesas e cadeiras na calçada, o poder público tem que me autorizar ou pode me autorizar? Pode me autorizar. Então, a autorização é um ato discricionário. Aí, olha o raciocínio. Do mesmo jeito que a administração pôde escolher entre conceder ou não autorização, ela também pode escolher entre continuar ou não com aquela autorização. Então, o ato discricionário ele tem escolha no início e a escolha para o seu fim. Eu, administração, escolho ou não conceder e escolho ou não revogar. Esse é o raciocínio lógico. Agora, puxa comigo um outro exemplo. Uma licença paternidade. Nasceu filho de um servidor. A administração pode conceder essa licença ou tem que conceder? Tem que conceder. É ato vinculado. Imagina, não acho conveniente e oportuno se ajudar a sua esposa enquanto ela está lá morrendo após o parto. Então, é claro que a licença ela tem que ser concedida. Aí, digamos, no meu exemplo, que ainda faltam 2 dias para acabar a licença paternidade. Ainda tem 2 dias para acabar. Posso eu, chefe de João, que está no restante do período da licença paternidade, ligar para ele e dizer assim: ô João, não estou achando conveniente e oportuno você continuar em casa porque está com muito trabalho aqui. Vou revogar o resto da sua licença paternidade, então você volta a trabalhar. Posso fazer isso? Claro que não. Por uma lógica muito simples. A licença paternidade é ato vinculado. Se é ato vinculado, não existe espaço para se fazer escolhas. Então, do mesmo jeito que eu não pude escolher entre conceder ou não aquele ato, eu também não posso escolher entre revogar ou não aquele ato. Em outras palavras, eu estou te dizendo o seguinte: eu só posso revogar um ato do tipo discricionário, eu não posso revogar um ato vinculado. Por quê? Porque no ato vinculado não existe espaço para se fazer escolhas. Se não existe espaço para se fazer escolha, é porque eu não posso revogar. Fechou o raciocínio lógico? Vamos continuar andando. Eu também não vou poder revogar um ato que gerou um direito adquirido. Vamos formar o raciocínio lógico. É o seguinte, ó. Imagina Lei 8.112, um exemplo dela. Lá na Lei 8.112 diz que o servidor pode tirar algumas licenças. Uma delas é a licença para capacitação. Vamos falar por cima porque vai ter um momento oportuno. Nessa licença para capacitação, o servidor, a cada 5 anos, ele pode tirar até 3 meses de licença para fazer um curso e se capacitar. Beleza. Imagina que o servidor trabalhou os 5 anos. Concorda que quando ele preencheu os 5 anos, ele adquiriu o direito de tirar aquela licença para capacitação? É um direito adquirido. Eu te pergunto, eu, chefe, posso olhar para João, que acabou de adquirir esse direito, e dizer assim: João, não estou achando conveniente e oportuno você tirar essa licença para capacitação, viu, João? Então, eu vou revogar o seu direito à licença para capacitação. Posso revogar? Não. Por quê? Porque aquilo é um direito adquirido. Agora eu quero ir mais fundo. Por que eu não posso revogar esse direito daqui, ó? Por que eu não posso revogar um direito adquirido? Por quê? Tecnicamente. O porquê eu te conto na próxima parte.